Então, finalizadas as análises relativas às questões das lajes, a análise dos esforços das lajes, de todas as grelhas, entendimento de faixa, edição de armaduras e assim por diante, nós vamos partir para a análise do que foi gerado pelo TQS após o processamento global do edifício, a análise dos esforços e o detalhamento das armaduras necessárias para combater esses esforços relativos que foi extraído através do que nós lançamos no modelador estrutural. Mas antes de tudo, vocês lembram daquele erro relativo à sapata? O TQS nos informou que as cargas que o nosso edifício estava despejando sobre o solo era superior à capacidade de resistir do solo. Nós vamos corrigir isso agora. Vamos clicar aqui no nosso edifício, vamos clicar aqui no nosso pavimento fundação, 2 cliques sobre o pavimento fundação e 2 cliques aqui sobre o modelo estrutural. E ótimo, essa janela aqui mostrando as fundações acabou de ser aberta. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos novamente pré-dimensionar essas fundações. Vamos clicar aqui em fundações, todos. O TQS ou não pode dar essa mensagem aqui para vocês. Um ou mais pilares selecionados já se apoiam em fundações. Você deseja que essas fundações sejam redefinidas? Vocês vão clicar em sim. Clicando em sim novamente, vocês vão colocar aqui a tensão admissível do solo, como nós já conversamos lá no lançamento de sapata anteriormente. Clicando aqui em pré-dimensionar, o TQS vai novamente pré-dimensionar as sapatas, as fundações rasas, de acordo com os esforços que essas sapatas terão que suportar e os esforços que essas sapatas irão despejar sobre o solo. Como vocês podem ver aqui, algumas sapatas foram redimensionadas, as dimensões de algumas sapatas foram alteradas. E novamente, voltem na nossa aula sobre sapatas ou retornem esse vídeo um pouquinho até a região onde nós abordamos mais criteriosamente sobre sapata para verificar como nós fizemos a uniformização das dimensões, né, das sapatas, para não levar um dimensionamento muito confuso, né, com várias seções diferentes para o canteiro de obra. Clicando aqui em fechar, nós já podemos salvar as modificações que nós fizemos aqui no TQS, sim, e agora nós vamos processar novamente o nosso edifício. Clicando com o botão direito sobre edifício, processamento global, vamos fazer a análise do estado limite último, estado limite de serviço, dimensionamento e detalhamento de todo o nosso edifício, clicar com o botão esquerdo sobre essa opção e confirmar. Clicando em OK, novamente o TQS vai fazer toda a análise do modelo matemático, dos pórticos e das grelhas e nos informar se há algum erro ou não no nosso projeto. E excelente, ó. O TQS acabou de fazer análise com as alterações que nós fizemos relativas às fundações. E o que acontece? Vocês podem ver que os erros relativos a falta de resistência do solo, as dimensões que nós estávamos definindo para as nossas sapatas eram pequenas, o que fazia o solo recalcar, porque o solo não era capaz de resistir à carga que a nossa sapata estava incidindo sobre o solo naquela região. O que nós fizemos? Nós fomos no modelador estrutural, nós novamente pré-dimensionamos a nossa sapata com a nova realidade do prédio, e a partir daí o TQS redimensionou e corrigiu esse erro. Provavelmente aumentou as dimensões transversais e longitudinais da nossa sapata, de maneira que a carga distribuída sobre o solo fosse dissipada. Mas como vocês podem ver, nós ainda temos um erro de fendilhamento do concreto na região do pilar. Eu deixei para corrigir um erro de cada vez para vocês entenderem melhor do que se trata esse erro. Aproveitar essa aula para analisar alguns erros que foram identificados aqui no nosso projeto. Clicando aqui, nós podemos ver, podem fechar essa janela aqui, nós podemos clicar aqui sobre o erro e analisar esse erro. A tensão de compressão, o que significa isso? A tensão de compressão estabelecida naquele local. Vamos dar uma olhada aqui no 3D. Como vocês podem ver, todo o nosso edifício descarrega os esforços sobre esse pilar aqui. E esse pilar ele recebe uma carga gigantesca e despeja essa carga sobre a nossa fundação, a nossa sapata. E só de observar aqui, o nosso edifício tem 2 pavimentos, diversas cargas incidindo sobre ele. E o que está acontecendo nessa região? Essa região aqui, entre a sapata e o pilar, sofre uma compressão muito grande. Essa região aqui do pilar está recebendo uma compressão de 1.958 toneladas força metro aproximadamente. A tensão de compressão é muito grande nessa região aqui. E o TRD, o que é o TRD? O TRD é a tensão resistente de cálculo do concreto. A resistência do concreto não está resistindo a esse esforço de compressão que toda a nossa construção está gerando nessa região aqui. Nós temos uma reação aqui da sapata, vou colocar uma seta para vocês verem, e essa seção entre a reação da sapata e o descarregamento de toda a carga do nosso edifício sobre a sapata está gerando uma força de compressão nessa região de 1958, que é superior à tensão limite de resistência de cálculo do concreto. Como é que ele chegou a essa tensão limite de resistência de cálculo? Ele pegou o nosso concreto, que é 25 MPa, mas ele não pegou esse valor de 25 MPa inteiro. A norma 6118, ela estabelece que nós temos que utilizar 85% do FCK real do concreto, por diversos fatores relativos à ação do tempo e assim por diante. E se nós utilizarmos 85% de 25, nós teríamos um valor de resistência do concreto de 21,25.
E sobre esse valor de 21,25, nós ainda temos que minorar esse valor de concreto. Nós temos que dividir esse 21,25 por 1,4. Aí nós chegaremos a esse valor aqui relativo à tensão máxima de cálculo admissível para o concreto. E o que acontece? Como é que nós podemos resolver isso? Nós poderíamos aumentar o FCK do concreto nessa região aqui, o que nessa obra aqui em questão é inviável, né? Você vai encher todas essas sapatas aqui e nessa sapata aqui em específico você vai aumentar o FCK ou você vai aumentar o FCK de todas as sapatas porque essa sapata aqui está com problema. Isso aqui não é a solução mais eficiente. O que nós poderíamos fazer também? Aumentar a seção transversal desse pilar aqui, de maneira que a tensão nessa região aqui diminua consideravelmente. Como vocês sabem, a tensão é força sobre a área. Se nós aumentarmos a área, a tensão automaticamente vai diminuir. Vamos fazer isso lá no nosso projeto, lá no nosso modelador estrutural, para tentar resolver esse problema? Vamos fechar essa aba aqui de erros, vamos fechar essa aba aqui também de avisos, vamos clicar aqui sobre o nosso edifício, vamos dar 2 cliques aqui em fundação, 2 cliques aqui sobre o modelo estrutural, pronto, abrimos o nosso modelador estrutural. A sapata que está com problema é essa sapata aqui, sapata 5. Qual alteração nós podemos fazer nessa sapata? Nós temos que, deixa eu abrir o visualizador 3D aqui para vocês observarem o problema. Visualizador 3D, nós queremos ver da fundação até o pavimento cobertura, ok? O correto a se fazer aqui seria aumentar a seção transversal somente dessa região aqui do nosso pilar, de maneira que a tensão nessa região do pilar diminua, tensão é igual a força sobre a área, aumentando a área, a tensão vai diminuir. Mas como vocês já viram durante esse quadro de aulas, como fazer a edição dos pilares, como fazer o lançamento desses pilares, nós vamos corrigir esse erro de maneira mais rápida. Nós não iremos alterar somente esse arranque aqui do pilar, nós iremos alterar o pilar como um todo para ser uma alteração mais rápida e direta, para essa aula não ser maçante e ter o máximo de informação possível. Vamos clicar aqui em fechar, vamos clicar aqui sobre o pilar que nós queremos alterar a seção transversal, clicar com o botão direito sobre esse pilar e vir em propriedade, vamos alterar a seção transversal dele, vamos colocar 20 por 30, clicar em OK e ótimo, alteramos a seção transversal desse pilar. O que acontece? Aqui em fundações, se vocês clicarem em pré-dimensionar todas as sapatas novamente, olha a mensagem que vocês receberão. A estrutura foi modificada e os resultados armazenados podem não corresponder ao modelo. Você deseja continuar? O que acontece? Quando nós pré-dimensionamos as nossas sapatas foram pré-dimensionadas de acordo com o que modelamos anteriormente. Esse pilar aqui, a seção transversal dele aumentou. Consequentemente, a carga dele aumentou. Isso é uma bola de neve. Consequentemente, ele está despejando mais esforços sobre o solo e não só sobre essa região aqui. Nós temos um efeito borboleta, né? Nós alteramos esse elemento estrutural, os próximos pilares também receberão uma carga adicional sobre eles. O que seria o correto a se fazer? Seria vir aqui na nossa aba principal, clicar com o botão direito, fazer o processamento global do nosso edifício, análise do estado limite de serviço e estado limite último. O que aconteceria? O TQS armazenaria as novas informações com essas cargas e esforços relacionados a esse novo modelo estrutural que nós fizemos aqui no nosso modelador estrutural, e aí sim ele definiria as sapatas de acordo com essa nova realidade. Eu iria fazer um quebra-galho aqui para corrigir isso aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos salvar essa alteração aqui, clicar em sim e vamos fazer isso aqui, vamos fazer o correto. Clicar aqui, botão direito, processamento global, análise do estado limite de serviço, estado limite último, clicando em OK do nosso edifício para saber quais esforços estão incidindo sobre as fundações, análise terminada. Ele já avisou aqui que a tensão de compressão máxima é maior que admissível, aquele problema que nós acabamos de falar das sapatas. Nós temos agora que vir aqui, clicar 2 vezes sobre o nosso edifício, clicar aqui para zerar essa parte, vir aqui no pavimento fundação, dar um duplo clique aqui no modelo estrutural e vamos novamente pré-dimensionar as nossas sapatas de acordo com a nova realidade do edifício. Vamos vir aqui em fundações, vamos pré-dimensionar todas as sapatas, clicar em sim nessa opção e vamos pré-dimensionar as nossas sapatas. Sapatas pré-dimensionadas, nós podemos fechar o nosso modelador estrutural com esses novos dados, vamos salvar esse modelo e vamos novamente fazer o processamento global do edifício, agora com a análise completa dele, porque acredito que todos os erros foram sanados. No projeto de vocês devem clicar aqui e visualizar todos os avisos de erros leves e médios. Nós não faremos isso agora, porque não é o intuito dessa aula, nós já visualizamos os avisos que esse edifício possui, mas sempre visualizem os avisos leves e médios do edifício de vocês. Clicando aqui em fechar, nós podemos ir agora diretamente para o tema da nossa aula. Vamos analisar o detalhamento dos pilares e das vigas do nosso edifício, começando pela análise do detalhamento das vigas. Vamos observar aqui as vigas do pavimento cobertura, que são as vigas que possuem esforços mais distintos. A viga aqui possui uma carga
bem alta nessa região aqui onde nós definimos que irá ficar o nosso reservatório de água. Nós definimos que além do peso próprio e da carga de cobertura, essa laje aqui vai possuir uma carga adicional de 2.000 toneladas, além desses negativos aqui frontais. Clicando aqui em pavimentos, pavimento cobertura, nós podemos analisar as nossas vigas. Como nós faremos isso aqui? Nós vamos expandir aqui o nosso pavimento cobertura, e expandindo o pavimento cobertura, podem ver que há diversas opções aqui. Desenhos, critérios, vigas, escadas e assim por diante. Nós vamos agora analisar as vigas. Nós vamos clicar com o botão esquerdo sobre vigas, e o que há na pasta vigas dessa árvore de edifício vai ser exibida nessa região aqui. Excelente. Clicando aqui em vigas, vamos fazer um esquema bem interessante. Vamos primeiro abrir o nosso modelador estrutural para nós. Modelador estrutural não, vamos abrir a nossa estrutura em 3D. Vamos vir aqui em edifício, visualizador 3D. Nós queremos ver da fundação até o pavimento cobertura. Vamos informar que nós queremos ver as armaduras das vigas, pilares das lajes não. Vamos clicar em OK para visualizar o nosso edifício em 3D. Clicando em OK aqui, vamos visualizar o nosso edifício aqui, deixar isso aqui aberto para facilitar a explicação de cada um dos elementos. Vamos aqui em nosso edifício expandir aqui essa árvore dos pavimentos. Vamos expandir a árvore do pavimento cobertura novamente. Clicar aqui em vigas. Vamos trabalhar com a viga 4, que é uma das vigas mais complexas que nós temos. Nós temos um trecho da viga em balanço nessa região, um trecho da viga em balanço dessa região e 2 setores aqui com momentos maiores, que são os momentos positivos, na viga que está com 2 apoios aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir essa viga também, vamos selecionar essa viga e clicar em edição rápida de armadura e abrir essa janela aqui. Vamos minimizar essa janela, isso tudo só para facilitar o nosso entendimento. Mas a primeira coisa que vocês vão fazer, quando vocês forem observar o detalhamento que o TQS fez para vocês, é visualizar os relatórios das vigas. E aqui nós temos muitas informações interessantes que o TQS nos forneceu. O comprimento do vão dessas vigas. O comprimento do vão da viga 4, ela vai de vãos de 191 centímetros, que é o vão mínimo, a 444 centímetros. Vamos observar esse vão aqui, ó. Viga 4 seria uma dessas vigas aqui, ó. Provavelmente 442 centímetros está relacionado a esse vão aqui maior. E o vão relacionado a 191 centímetros é esse vão aqui. No relatório, tanto os vãos com apoios é considerado vão, essas duas regiões aqui são consideradas vãos, e esses dois negativos também são considerados vãos. E o TQS nos forneceu isso, falou que a viga 4 tem vãos que vão de 191 centímetros a 444 centímetros. São 4 vãos, realmente são 4 vãos, ó. 1, 2, 3, 4 vãos nessa viga 4, no relatório. A seção transversal, 14 por 30, realmente o que nós colocamos. A relação altura-comprimento dessa viga, que ajuda a entender a questões relativas ao índice de esbeltez dessa viga. Nós poderíamos entrar a fundo em cada um desses assuntos, mas não é o intuito dessa aula. A taxa geométrica de armadura longitudinal, nós podemos ver que nós temos uma taxa geométrica baixinha. O que isso significa? Que nós temos uma quantidade baixa de aço em relação à taxa geométrica da armadura. Quando nós formos preencher essa armadura com concreto lá na nossa forma, nós não teremos problema algum relacionados a cobrimento dos aços, compactação desses aços, vibração do concreto, nós não teremos nenhum problema. Quando essa taxa aumenta e fica muito próximo do limite, nós começamos a ter um problema relacionado a essa taxa de armadura, tanto longitudinal quanto transversal. Que no caso, essa taxa de armadura está baixíssima, que é um bom sinal, mas também pode significar um sinal de que o nosso vão está superdimensionado, mas aqui nada de mais relacionado a isso. Aqui a taxa geométrica da armadura transversal. Os estribos também possuem uma taxa geométrica baixíssima. E a taxa de aço geral do nosso concreto, né? A quantidade de quilogramas-força por metro cúbico de concreto. Aqui também está uma taxa relativamente baixa. Aqui nós podemos clicar em cada uma das vigas para visualizar os detalhes relacionados a cada uma dessas vigas. Nós podemos clicar com o botão esquerdo sobre a viga 4, por exemplo. Aqui nós temos definidos cada um vão relativo a essa viga. Olha, a gente pode visualizar aqui no nosso 3D. Aqui nós temos um balanço, provavelmente esse aqui de 191 centímetros, um vão de 417, outro vão de 444, e esse vão aqui negativo de 195 centímetros. Ele estabelece a relação altura, comprimento de cada um dos vãos, a taxa geométrica de armadura longitudinal, as armaduras que foram utilizadas para resolver as questões relacionadas aos momentos máximos que nós temos sobre a nossa viga.
Como vocês sabem, o concreto ele não se dá bem com esforços relacionados à tração, diferente dos esforços relacionados à compressão, que ele se dá muito bem com esse tipo de esforço. E o que foi utilizado para resolver esses esforços relativos à tração negativa? Vocês podem ver que essa região aqui, ó, ele nos informou que essa região aqui onde nós temos um esforço positivo possui 2 aços de 8 milímetros. Nós podemos abrir também a edição rápida de armadura e confirmar essa informação aqui. Aqui na edição rápida de armadura, quando vocês clicarem aqui sobre uma viga e selecionar a edição rápida de armadura, o TQS vai abrir essa janela aqui. Mas ele vai abrir essa janela com a viga 1 aberta. É só vocês virem aqui, ó, em geral, e ir até a viga que vocês querem observar. No caso, nós queremos observar as armaduras da viga 4. O que o relatório nos forneceu? Que para resolver os momentos positivos dessa viga, ele utilizou 2 varas de aço 3/8, né, de 8 milímetros. Vamos voltar aqui para o nosso relatório relacionado à viga 4. Olha, os vãos 2 e 3, ele utilizou 2 varas de 8 milímetros para resolver o problema relacionado a esse vão, né, para cobrir o diagrama de momentos desse vão. E realmente ele usou 2 varas de 3/8 para resolver o momento desse vão, né? Resistir à tração nessa região aqui. E os momentos negativos? Qual vara ele utilizou para resolver os problemas negativos? Nos 2 balanços, em um balanço ele utilizou 3 varas de 10 e no outro balanço ele utilizou 2 varas de 10. Vamos observar isso aqui, ó. Nesse balanço daqui, ele utilizou 3 varas de 10 milímetros. E nesse balanço aqui, ele utilizou 2 varas de 10 milímetros para resistir a esse esforço negativo aqui. Aqui nos vãos 2 e 3, ele também colocou algumas varas de aço para resistir o negativo desses vãos, né? Nessa região aqui, ó, essas 3 varas de aço, elas vão daqui até aqui, né? Ela vai um pouco em direção a esse vão aqui para cobrir esse momento negativo que vai vir aqui. Daqui a pouco a gente vai observar o momento de cada viga, que nós podemos observar aqui na edição rápida de armadura. Mas por enquanto nós estamos observando os relatórios das vigas. A flecha é relativa ao deslocamento das nossas vigas, que é comprimento dividido pelo deslocamento máximo. Segundo a norma aqui, esse valor teria que ser pelo menos 250. Como vocês podem ver, a flecha está baixíssima, são valores bem maiores que 250. Nós temos aqui questões relativas às taxas de armadura relacionada aos estribos, né? Resistindo às forças cortantes, aos cisalhamentos. Aqui nós podemos também visualizar isoladamente cada vão. Vamos clicar aqui sobre esse vão de balanço aqui, que possui uma quantidade maior de armadura, para ver o detalhamento dele. Aqui nós podemos ver todas as questões relativas à memória de cálculo, né? O que ele utilizou para fazer esse cálculo, a envoltória de momento fletor relacionada a essa viga 4. Vamos observar o vão 2, que o momento vai ficar mais interessante. A envoltória de momento em relação a essa viga, ó, temos um momento máximo positivo nessa região aqui bem baixo e um momento negativo um pouco maior, né? Esse momento negativo aqui se dá por essa viga que tem aqui nessa região que está em balanço, que gera um momento negativo bem grande aqui. Questões relacionadas à memória de cálculo, como foi feito o dimensionamento, as armaduras necessárias. Vamos voltar aqui para o nosso negativo, onde nós precisamos de mais aço para resolver esses balanços aqui. Vamos clicar aqui em balanço. Aqui no relatório, ele nos fornece um diagrama mostrando a armadura existente versus a armadura necessária. A armadura necessária, nós temos aqui uma legenda do que isso significa, né? A armadura existente tem que estar sempre cobrindo o diagrama da armadura necessária. E vocês podem observar no relatório de vocês, viga por viga, detalhadamente a memória de cálculo. Lembrando que todo software de cálculo estrutural não pode ser uma caixa preta. Ele tem que te mostrar a memória de cálculo, mostrar o que ele está fazendo, quais valores ele está utilizando para definir esse detalhamento. Agora vamos observar a edição rápida de armadura. Novamente, vocês vão clicar aqui na viga de vocês, vão clicar aqui em edição rápida de armadura e clicando aqui, essa janela aqui vai aparecer. Aqui nós temos a viga, como vai ser detalhada lá na nossa prancha do projeto, os cortes da nossa viga, né? As regiões onde nós temos os cortes, nós podemos editar isso e vamos mostrar como editar isso futuramente no nosso desenho, que o corte C é um corte nessa região aqui. Nós temos 2 varas de 10 milímetros e 2 varas de 5. Corte B, nós temos 2 varas de 10 e 2 varas de 8 aqui no corte B. E aqui nós podemos ver o detalhamento também de todo o aço que será utilizado, né? Essa linha pontilhada aqui, como se fosse uma linha definida no meio da viga aqui, onde mostra as armaduras que estão na região superior da nossa viga e as armaduras que estão na região inferior da nossa viga. Aqui nessa viga, por exemplo, vocês podem observar que daqui a aqui foram utilizadas varas de 3/8, de 8 milímetros para resistir esses momentos aqui. E clicando aqui, vocês podem observar o diagrama de momento que foi feito para essa viga. Aqui vocês podem observar, ó, o diagrama de momento exatamente nas regiões específicas
dessa viga. Vocês podem ver que o momento aqui foi muito baixo, por isso foi utilizado varas de 8 milímetros. O diagrama de momento aqui foi maior, um momento de menos 1,55 toneladas força. Então foi utilizado 3 varas de 10 milímetros para resistir a esses momentos aqui. Nesse diagrama aqui, nós podemos visualizar os momentos reais e os aços utilizados para cobrir esses momentos, para resistir à tração gerada por esses momentos, tanto positivos quanto negativos. Vocês podem ver que o aço existente em rosa está sempre cobrindo o diagrama do aço necessário, que está em verde. E aqui nós temos diversas informações que vocês podem observar detalhadamente, informações relacionadas à força cortante e assim por diante. Vamos fechar aqui o diagrama, que nós já conseguimos visualizar de maneira aceitável. Desliguei o diagrama aqui e aqui vocês podem fazer diversas alterações no projeto de vocês. Adicionar furos nessas vigas, mover essas vigas. Vocês podem alterar as armaduras, de modo que as armaduras cheguem detalhadas de maneira mais direta na obra. Aqui, por exemplo, ó, aqui não tem momento nenhum a ser resistido, né? Se vocês clicarem aqui no diagrama, virem em geral, clicarem em diagrama, não tem nenhum momento aqui embaixo ser resistido dessa região. Essa região aqui está inteiramente comprimida. Foram utilizados 2 aços de 5 milímetros como porte tribo nessa região aqui. O que vocês podem fazer aqui? Vocês podem melhorar esse detalhamento. Não tem porquê você enviar isso aqui para o canteiro de obra. Uma viga que tem 440 centímetros de aço 3/8 e a partir daqui esse aço passa a ser de 2 milímetros. Vocês podem simplesmente juntar esses 2 aços e manter uma única vara de 8 milímetros nessa região inteira aqui. Apesar daqui ser porte estrivo, vocês podem tranquilamente manter esse aço de 8 milímetros nessa região aqui. Como é que vocês podem fazer isso? Clicando aqui em armaduras, vocês podem vir aqui em juntar, podem clicar nessa armadura aqui e nessa armadura aqui, clicar em Enter e pronto. Essa armadura foi agrupada, mas preste atenção, ó, a armadura foi agrupada de maneira incorreta. Essa região aqui tem que ter 2 aços de 8 milímetros. Vocês podem vir aqui em armaduras, editar, clicar sobre a armadura que vocês querem editar, teclar Enter no teclado e editar essas armaduras aqui. Na verdade, eu quero 2 armaduras, mas com 8 milímetros naquela região lá. Clicando em OK, eu passei até agora 2 armaduras de 8 milímetros nessa região aqui. Posso fazer a mesma coisa aqui para simplificar, né? Para que essa viga aqui, na hora da execução no canteiro de obra, esteja inteiramente com aços de 8 milímetros nessa região inferior. Vamos unir essa com essa. O que nós podemos fazer para melhorar isso aqui, para transformar isso aqui em 1? Nós podemos também usar essa opção aqui, ó, de juntar. Podemos clicar sobre juntar, selecionar a armadura inicial, a armadura final, clicar em Enter e unir essas 2 armaduras. Novamente, vamos manter esses ferros aqui como sendo ferros de 8 milímetros, né? Nós não podemos diminuir esse ferro porque é necessário ter 2 ferros de 8 milímetros para resolver esse momento fletor positivo nessa região aqui. Novamente, vamos vir aqui em armaduras, editar, clicar sobre a armadura que nós queremos editar, clicar em Enter e alterar os dados relacionados à armadura que nós queremos inserir nesse local aqui. Vamos colocar armaduras de 8 milímetros, 2 armaduras de 8 milímetros. E OK, pronto, problema resolvido. E vocês podem ir editando isso aqui detalhadamente no projeto de vocês, sem problema algum. Mas claro, sempre respeitando, vamos vir aqui em geral novamente e visualizar os diagramas relativos aos momentos. Vocês têm que sempre respeitar as armaduras que são necessárias para combater esses esforços aqui, né? Esses diagramas aqui das armaduras existentes têm que estar sempre cobrindo as armaduras necessárias, que são as de verde. Feito as atualizações necessárias sobre essa viga, vocês podem clicar aqui em verificado, que essa viga aqui vai ser marcada como verificada. No final, no projeto de vocês, quando vocês forem colocar essas vigas aqui na prancha para impressão, caso vocês não cliquem como verificado cada uma dessas vigas, essas vigas vão ficar marcadas como não verificadas. E obrigatoriamente vocês, como engenheiros calculistas, vocês têm que verificar cada uma dessas vigas e elementos estruturais do edifício de vocês detalhadamente, uma por uma, e clicar como verificado para garantir que vocês verificaram uma por uma as vigas e os elementos estruturais em geral. Clicando com o botão Shift e apertando o scroll do mouse e arrastando esse mouse, vocês podem verificar o 3D dessa viga. E para quem não está acostumado com o canteiro de obras, não sabe como é que funciona a armação dessas vigas, a ancoragem dessas vigas, por exemplo, aqui nessa região. Segundo o nosso projeto, é necessário 3 vigas nessa região superior, e vocês não estão entendendo muito bem onde essas 3 vigas estão locadas, vocês podem fazer isso. Apertar Shift no teclado, manter Shift selecionado, girar o scroll do mouse e observar o 3D relacionado a essa viga e entender cada um dos detalhamentos relacionados
a essa viga aqui. Clicando aqui para voltar à nossa visualização anterior, nós voltamos para nossa visualização padrão das nossas vigas. E vocês vão fazer isso em cada uma das vigas de vocês. Selecionar as vigas, verificar as vigas e confirmar que essas vigas foram devidamente verificadas, sempre ajustando o projeto para facilitar a execução no canteiro de obras e respeitando sempre os aços necessários para cobrir os momentos que estão gerando tração nas regiões específicas das nossas vigas. Entendida essa interface de edição rápida de armadura aqui, vocês podem clicar em fechar, que as alterações já vão ter sido salvas. Aqui vocês podem visualizar, ó, a viga 4, nós já marcamos um OK nessa viga 4. O que isso significa? Que nós já editamos essa viga e informamos para o TQS que estamos de acordo com esse detalhamento. Ela já está apta para ser lançada em prancha. Vocês podem ver, ó, que as alterações relativas que nós fizemos aqui na nossa viga, elas foram devidamente aplicadas aqui no nosso projeto. Essa região aqui agora possui uma viga com ferro de 8 mm, famoso 5,16, em toda a região inferior da nossa viga. Não está aquela confusão que estava anteriormente, né? Com ferro de 8 mm nessa região aqui tem um pedacinho pequeno de 5 mm, e nessa região aqui tem um pedacinho pequeno de 5 mm também. E clicando 2 vezes sobre essa viga aqui, nós podemos abrir o desenho da nossa viga. Se vocês clicarem em Shift, manter Shift pressionado, apertar o scroll do mouse e girar, vocês podem ver que agora nós não temos as vigas em 3D. Isso aqui é um desenho, aqui é um DWG que vocês podem editar, inserir acabamentos, editar de diversas formas. Aqui vocês podem colocar texto e várias coisas que vocês podem mexer aqui no desenho antes de plotar a viga de vocês no desenho final. Clicando aqui, vocês podem extrair a tabela de aço da viga de vocês, né? A quantidade de aços necessário. Aqui vocês podem ver que a quantidade de aços de 10 mm que foi preciso para execução dessa viga, de estribos, de aços de 5 mm para execução dos estribos dessa viga, de 10, de 8 mm e assim por diante. Vocês podem, depois que extrair a tabela de ferros necessários para a execução dessa viga, clicar aqui em inserir viga atualizada e inserir essa tabela em algum trecho para posteriormente lançar isso aqui na prancha de impressão do projeto de vocês. Vocês podem ver que aqui tem a quantidade correta, onde cada tipo de aço, a bitola desse aço, a posição desse aço e assim por diante. Vocês podem fazer inúmeras coisas aqui no desenho de vocês antes de fazer o lançamento final da viga de vocês. Clicando aqui em fechar, vocês podem salvar o desenho alterado de vocês. Nós vamos falar mais diversas questões relacionadas a essas opções de desenho posteriormente quando formos plotar o desenho final para a execução do projeto, né? Para levar para o canteiro de obra para a execução desse projeto. Se vocês selecionarem aqui pilares, agora vocês podem verificar o mesmo que foi verificado para as vigas e para as lajes, mas agora para os pilares. Clicando aqui, ó, vocês podem ver todas as informações relativas aos pilares. Taxa geométrica da armadura, índice de esbeldez, tensão de cálculo vertical, taxa de aço por metro cúbico de concreto e assim por diante. Aquelas mesmas informações que nós vimos anteriormente para as vigas, agora nós podemos visualizar para os pilares. Vocês podem ver aqui as informações por lance, a força dimensional, olha só que interessante, como é que os esforços vão aumentando de acordo com que nós descemos os pavimentos. Claro, né? O pavimento inferior sempre possui a carga do pavimento próprio, mais as cargas dos pavimentos superiores. E aqui vocês podem observar diversas questões relativas ao projeto de vocês. Observar os lances isoladamente, a seção transversal desse lance, as informações relativas a esse lance em específico. E vocês podem também abrir a edição rápida de armadura relacionada aos pilares. Aqui também vocês têm aquelas mesmas opções relacionadas às análises dos pilares. Em pilares, dificilmente vocês vão ter a necessidade de editar para facilitar a execução no canteiro de obra, porque geralmente os pilares eles já vêm editados de maneira satisfatória pelo TQS. Aqui, como vocês podem ver, nós temos 4 aços de 10 mm dispostos nos vértices da região de aço do nosso pilar, nós temos a cobertura. E no projeto de vocês vão ter que verificar lance por lance, fazer uma análise desses lances. Como vocês podem ver, ó, lance 2 também bem organizado, lance 3 também bem organizado, 4 varas de aço de 10 mm, isso aqui tudo relacionado ao pilar 1, vocês podem marcar como verificado se vocês concordarem com tudo que o TQS informou, para tudo que o TQS detalhou em relação a esse pilar. Clicando em OK, esse pilar vai ficar marcado como verificado, e aqui vocês podem alterar os pilares também, editar as armaduras, clicar 2 vezes sobre uma armadura e editar essa armadura, e assim por diante. Pilares, dificilmente vocês terão que fazer
a correção desses desenhos de maneira a facilitar a execução no canteiro de obra, porque já vem tudo bem organizado. As correções maiores terão que ser nas vigas e nas lajes. Entretanto, cada pilar deve ser revisado, analisado corretamente e marcado como verificado antes da definição do nosso projeto final. Vocês podem explorar essas opções aqui tranquilamente. Futuramente eu penso em até fazer uma aula mais avançada de TQS abordando cada elemento desse aqui, clicando em fechar, vocês podem ver, quais foram os pilares que nós mexemos em alguma coisa. Aqui vocês podem clicar com o botão direito e marcar como verificado. Esse desenho aqui já vai estar apto a ser lançado em planta, nas pranchas do projeto. Clicando 2 vezes, vocês abrem aquelas opções de desenho, que vocês podem colocar legendas, extrair as tabelas de aço, para ver quais aços serão utilizados para a execução desse pilar. Podem inserir a tabela de aço no desenho também, clicando aqui em inserir tabela de aço, lançar essa tabela de aço aqui no nosso desenho e assim por diante. Feito isso, nós já demos uma pincelada geral sobre questões relativas à análise do processamento que o TQS fez de todo o nosso edifício e o detalhamento de tudo que foi feito em relação às armaduras utilizadas para combater os esforços. Já aprendemos como editar questões relativas às lajes, que são um pouco mais complexas de serem editadas antes da planta final das lajes. Mesma coisa em relação às vigas e mesma coisa em relação aos pilares. Vamos voltar aqui para o nosso edifício. Vocês também podem relacionar questões relacionadas à fundação do edifício. Podem ver aqui, a previsão dos arranques. Vocês podem também fazer a edição rápida de armadura e sapatas. Dificilmente vocês vão ter problemas em relação a isso. A definição das sapatas das armaduras já vem do TQS de maneira bastante organizada. Novamente, em uma aula mais profunda nós podemos abordar mais questões relativas a isso. Vocês podem observar aqui, o AS de cálculo, a área de aço necessária segundo o cálculo, a área de aço efetiva da nossa sapata, e nós temos diversas opções aqui também. Clicando em fechar, vocês podem visualizar aqui, que nós temos também questões relacionadas às informações das nossas fundações, a altura da fundação, a dimensão em relação ao eixo X, ao eixo Y, a tensão máxima do solo admissível, a média na sapata, a tensão máxima do solo efetiva na sapata, a tensão média, a taxa de aço dessa fundação e assim por diante. Mas basicamente nós terminamos essa questão de análise do processamento global e detalhamento do edifício.